The Lancet é uma das mais importantes publicações científicas da área médica. Publicado no Reino Unido, teve recentemente um número especial dedicado ao panorama da saúde no Brasil. São estudos realizados por instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais, reunidos em 6 artigos. A edição brasileira da revista The Lancet é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde Maria do Carmo Leal, uma das organizadoras da série The Lancet no Brasil, e Célia Almeida, uma das autoras. Ambas são doutoras em saúde pública e pesquisadoras da ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz. Sejam bem-vindas. Queria começar falando da The Lancet, né, dessa revista que tem esse prestígio internacional e que agora traz essa série de 6... como que a gente diria? 6 artigos referentes à saúde brasileira. Qual a dimensão disso quando a gente pensa em termos de publicação, em termos de interesse sobre o que se passa na nossa saúde pública? Olha, eu acho que esse acontecimento do Lancet é fazer um convite ao Brasil, e o convite foi ao Brasil, mas a pessoa que foi convidada para organizar isso foi o César Victora, da Universidade Federal de Pelotas, que é um grande cientista brasileiro da área da saúde, epidemiologista e sanitarista. Foi uma coisa muito importante, porque eu acho que deu, com o lançamento desse número, uma visibilidade muito grande para o Brasil e para o sistema de saúde e para as condições de saúde e para o esforço do Brasil para melhorar as condições de saúde e de vida da população. Então, eu acho que quem quiser saber sobre o Brasil agora tem uma revista muito bem estruturada sobre o que está acontecendo aqui. Isso acontece no período que o Brasil está com uma visibilidade crescente, os eventos que acontecem, mas, assim como o Duca fala, é importante frisar que também se deve ao reconhecimento do esforço muito grande do país e principalmente da sociedade civil em construir um sistema público de saúde como o nosso, né? Que nós tantos nos orgulhamos do SUS. Né? O que eu acho interessante chamar a atenção também, porque esse número especial, ele faz parte de uma série especial do The Lancet, que está voltada exatamente para apresentar sistemas de saúde do mundo. Que eu me lembro, já foi publicado um sobre a China, outro sobre a África do Sul. Então, eu acho que essa visibilidade é importante. Agora, eu gostaria de chamar a atenção também que, primeiro, que essa especificidade do sistema brasileiro, né, da construção, da reforma brasileira, que é diferente do que vinha acontecendo como tendência na época, quando ela foi formulada. E segundo, na perspectiva de que essa revista ela não foi elaborada numa perspectiva só de enaltecer as coisas boas. Nós temos avanços importantes, mas ela também teve a preocupação de mostrar onde estão os desafios, onde estão os problemas. Acho que todos os artigos, né, de uma maneira geral, tiveram essa preocupação, né, e inclusive se trabalhou com dados históricos, com dados novos, foi um esforço grande nesse sentido. E assim, a ideia de que foi centrado principalmente na década de 80 e 90, que é quando se constitui o sistema de saúde. E quando muitas coisas começam a acontecer realmente no país. Relendo agora aqui rapidamente, eu vi uma frase, né, que para a gente que trabalha com saúde pública é uma frase que fala de algo que a gente conhece, mas é sempre impactante e bom lembrar que fala assim, até meados do século XX, o Brasil não tinha sistema de saúde. Né? Que só a gente que acompanha sabe, mas eu não sei se isso cai na cabeça das pessoas com a dimensão que isso tem. Então, uma das coisas que eu acho que a gente tem que frisar sempre quando fala do SUS, do nosso sistema de saúde, é o quão jovem ele é. Então, é um sistema que tem pouco mais de 20 anos. Então, ele é uma criança ainda. Ele engatinha quase do ponto de vista da comparação com outros sistemas do mundo, que tem uma característica semelhante de ser universal, de ser público. E, portanto, é muito pouco tempo para se instituir um sistema de saúde num país das dimensões do Brasil. E um sistema tão complexo como complexo, o nosso, que atende todos os níveis realmente de necessidades. Eu acho que isso é uma questão que, às vezes, a sociedade brasileira não tem ideia. E o quão esse jovem
ao nascer, enfrentou condições tão adversas. Sim. Porque ele nasce num momento em que todo o pensamento vai em outra direção, não na direção do público universal e gratuito. Né? Eu acho que isso também é fundamental a gente marcar, porque além da juventude, do pouco tempo, foi bastante difícil nesse pouco tempo realmente efetivar o que era proposto lá a partir da Constituição e a partir da reforma sanitária, né? Na realidade, eu prefiro falar que antes o sistema de saúde brasileiro era fragmentado, né? Muito fragmentado. Essa divisão entre assistência médica, basicamente nos institutos da Previdência Social, e o Ministério da Saúde, com a parte de prevenção, subfinanciado, era uma complicação, né, do ponto de vista de atenção de saúde para a população. Né? Então, não é que nós não tivéssemos sistema, nós não tínhamos um sistema com a característica que a Duca chamou a atenção e que você também frisou, né, e que é o grande esforço da reforma sanitária brasileira, né, que é legalmente formalizada com a Constituição de 88, e de lá para cá é um esforço de construção que inclusive enfrentou uma conjuntura extremamente adversa de lá para cá. De 80, né? Então, hein? Que foi os anos 90, toda uma perspectiva de não favorecer o desenvolvimento do sistema tal como foi aprovado inicialmente. Então, uma outra coisa também que é interessante é que esses outros países que fazem parte dos BRICS, nenhum tem um sistema de saúde como o nosso. Então, a China, por exemplo, o Gadelha Vencor, que é o nosso presidente aqui na Fiocruz, eles têm feito contatos, porque eles pretendem um dia, ou até para ontem, constituir também um sistema de saúde na China, aquele país imenso e tão rico hoje, mas tem uma situação assim completamente desorganizada. Talvez bem mais adversa do que a nossa. E com um crescimento muito grande também da assistência privada. Esse é outro cara, a Celinha pode falar isso. A China é um exemplo interessante também. Houve um desmantelamento, e isso foi muito comum nas reformas dos anos 80. Houve um desmantelamento dos sistemas anteriores, né, assumindo-se uma agenda neoliberal que privilegiava a privatização, o empresariamento, a perspectiva de mercado, né, e afastava, ou pelo menos defendia, uma diminuição do setor público, um retraimento do Estado. E isso aconteceu em muitos países. Na realidade, você teve um desmantelamento do que existia. Eu não estou dizendo que eles eram perfeitos, não é? Sim, mas que não houve uma continuidade de construção, né? Na realidade, a construção, e obviamente que é uma agenda que é difícil de você manter do ponto de vista de, se você pensa a saúde como um bem público, como algo que as pessoas têm, como um direito, né? Como um direito humano, digamos assim. Pegando exatamente essa questão do direito humano, que foi colocada como base na estruturação do nosso sistema e que veio a partir do que a gente chama de reforma sanitária, que foi um movimento da sociedade civil com uma força, né, de uma beleza, eu diria, né, para usar um termo subjetivo, e que resultou nessa construção, em um período tão adverso, de um sistema que hoje em dia a gente luta para que se firme, se fortaleça, se corrija, se qualifique. Que eu acho. Mas o que eu queria ressaltar a partir da percepção do direito conquistado, direito humano à saúde conquistado, é a percepção de como que a sociedade civil está ou não está, eu queria passar essa resposta para vocês, identificada com esse mesmo sistema hoje, a ponto de defendê-lo, a ponto de lutar por ele. Como é que isso, na percepção de vocês, acontece hoje em dia? Eu acho que essa é uma questão assim bem interessante, porque quando a gente pergunta sobre o sistema de saúde, dependendo de quem você pergunta, a resposta é diferente. Por exemplo, os pobres desse país têm uma avaliação do sistema de saúde que é boa. Agora, a classe média não tem. Eu acho que a Celinha podia ajudar, mas realmente depende do grupo social a que você se refere. Porque está muito vivo e muito, como o sistema é jovem, as pessoas que não tinham nada, que se atendiam nas casas de caridade, elas têm lembrança disso, elas estão vivas. Então, elas fazem uma avaliação disso. Elas percebem que houve uma mudança muito grande. Tem problemas.
Não vamos dizer que o SUS não tem muitos problemas, mas tem também uma opção de coisas muito interessantes acontecendo e a população desassistida, a população pobre, a população humilde desse país, que não tinha muitos direitos à atenção à saúde, isso modificou radicalmente para eles. Então, a avaliação que eles fazem é diferente de quando você entrevista alguém da classe média. Que aí, talvez até identifique que teve algumas perdas, porque tinha um sistema voltado para um certo grupo social que era pequeno e que funcionava muito bem antigamente, mas é preciso saber a quem está se perguntando isso. Acho que tem duas coisas interessantes para ressaltar nesse ponto. O primeiro artigo da série, que a gente faz uma panorâmica, né, do sistema, a gente analisa, entre outros dados, analisa alguns dados de acesso e utilização de serviços. Chamou o Sistema de Saúde Brasileiro, História, Avanços e Desafios. Exatamente, é o primeiro artigo. E fazendo uma análise da diferença entre os anos 70 e 2010. E é impressionante a mudança. É impressionante a mudança. Do ponto de vista até de consulta médica, da porcentagem de população que antes tinha consultado médico, isso em dados da PNAD, né, da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio. De amostras de domicílio. Não estamos inventando dados, são dados da PNAD. E comparamos de 70 e 2010. E é evidente a melhora, né? Por exemplo, com consulta médica, melhoramos bastante, ainda estamos abaixo de outros países europeus, por exemplo. Mostra que aquele que procura a atenção consegue ser atendido. Aqueles que de fato são doentes, que têm doenças crônicas mais graves, conseguem ser atendidos, né? Então é muito interessante chamar a atenção e também tem pesquisas de opinião que são feitas eventualmente, né? Não tem uma rotina, mas tem pelo menos duas que eu conheço, que mostram muito claramente que quem avalia pior o SUS é quem não utiliza o SUS. E quem não o conhece também como ele é. Eu vou deixar essa questão para a gente aprofundar no próximo bloco, quando a gente vai falar também dos outros artigos da série brasileira. Só por causa do tempo, eu volto já com você. Vencer Letras, vai fazer uma pausa, daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí. A gente volta já. O Ciência e Letras está de volta, conversando sobre a edição brasileira da revista The Lancet. Comigo no estúdio do Canal Saúde, Maria do Carmo Leal e Célia Almeida. Agora aqui nas minhas mãos está a edição em inglês, né? No primeiro bloco eu mostrei uma edição em português. E é importante frisar que essa edição em inglês está disponível gratuitamente na internet para quem quiser ter acesso. E a editora Fiocruz lançou esse livro belíssimo chamado Saúde no Brasil, que é justamente para também dar mais acesso aqui, traduzido para o português, sobre essa série, que também tem uns outros artigos aqui colocados no livro, né? Mas, Célia, eu não quero perder o fio da meada do que você estava colocando para a gente no final do bloco anterior. Não, o segundo ponto que eu quero chamar a atenção nessa discussão é que a população brasileira compõe a sua cesta de consumo, ou seja, os serviços de saúde que ela necessita, segundo a sua capacidade de acesso. Então, mesmo a população que tem plano de saúde, procedimentos de alto custo, cirurgias cardíacas de alto custo, programas de medicamentos especiais, que é um programa interessante, onde medicamentos caros de uso contínuo, as pessoas podem ter direito, e tem um procedimento, mas tem direito a pegar os medicamentos de graça no programa, no próprio SUS, a população também usa. Então, isso é interessante chamar a atenção. Não. Porque as pessoas usam... Porque a gente vai se empolgando na hora de falar que é bom. A gente precisa, porque falar. Eu acho que a população brasileira não tem muita noção do que é o sistema de saúde. Eu acho que a gente tem uma falha também. É um meia-culpa também. Talvez de mostrar isso, né? Nossa culpa. Porque tem uma parte enorme e invisível do sistema de saúde. Por exemplo, todos os alimentos, todos os medicamentos que nós comemos e tomamos, eles passam por um sistema de controle de qualidade. Quem é que faz? O sistema de saúde. E é importante... Isso é uma coisa enorme. As pessoas não têm ideia de que para fazer isso precisa ter funcionário, tem que ter profissional qualificado e, portanto, essa ideia também de que tem muito funcionário público no Brasil, que não é verdade, a gente não tem mais que os outros países, pelo contrário, a gente tem menos do que, até por isso eu acho que no governo Lula se enfrentou mais de perto, se abriu mais vagas, porque a gente tem pouco funcionário público no Brasil
Porque se não tiver funcionário público bem qualificado, o Estado não funciona bem e quem é que fiscaliza? O papel, um dos papéis fundamentais do Estado é exatamente fiscalizar. E aí é interessante quando você provavelmente analisa outros sistemas, você percebe a ausência disso, como pode resultar num panorama sanitário desastroso. Desastroso. As vacinas também, né? E depois não é só ter e distribuir. Também tem que se fazer essas coisas. Então, um sistema de saúde implica em pensar também todo o processo que produz esses bens. Então, são coisas muito complexas e que as pessoas não têm ideia. E pensam assim, que é ir ali na porta do hospital ou na porta do posto de saúde e ser atendido ou não ser atendido é o sistema de saúde. Não é, é muito mais que isso. Também é, né? Mas não é só isso, né? Também é. E aí, a partir dessa questão que você coloca, também esse sistema jovem, ele teve que aprender a se gerir. Porque aí entra a questão da gestão também como uma questão que, e aí falando de qualificação, também é importante. Junto com a gestão, ou dentro da gestão, a gente também está falando do controle social, né? Ou seja, de todos nós que podemos interferir de alguma forma. Isso dá uma complexidade bastante interessante, mas bastante também difícil de você aproximar da perfeição, porque a gente está falando de um país imenso, desigual, com cada município gerindo a sua rede na ponta. E nós tivemos como parte do processo de implantação do SUS, e aliás como um eixo orientador, um processo de descentralização muito intenso. E que aliás a saúde foi a única área que realmente fez uma descentralização radical, como eixo de construção do SUS. Isso significa num país de dimensões continentais, com a heterogeneidade que nós temos, o mosaico de desigualdade que nós temos nas diferentes regiões, com 5.623, acho que é essa, municípios, com diferentes capacidades, com concentração de serviços nas áreas mais desenvolvidas. Isso são características estruturais do país. Não é? Então, você pode imaginar, isso requereu reformas nos diferentes níveis do Estado. Né? E diferentes normatizações para implementar essa descentralização. Claro que tivemos problemas que têm a ver com a conjuntura, o sistema de saúde não está fora, né, do Brasil. Então, houve um período mais municipalista, digamos, no início, na época do Collor e todo aquele período. O SUDES, né, que a gente esquece do SUDES, que foi intermediário, né? Que foi intermediário, foi uma estratégia. Onde o D da descentralização entrou na sigla do sistema. Exatamente, já começou nessa época, como uma estratégia. O SUDES foi uma estratégia para a implementação da reforma. Né? Então, você tem um processo aí que é muito, muito difícil de ser implementado. E aí, eu queria comentar sobre exatamente os resultados aqui do Lancet, desse trabalho, que uma das conclusões importantes que aparece aqui é que se reconhece que as melhorias que nós tivemos no padrão de saúde, porque tivemos nesses 20 anos, a gente pode dizer que foram suficientes? Não, nós queríamos que fossem muito maiores. Mas houve uma melhoria muito grande em várias frentes, inclusive nas doenças crônico-degenerativas, que é uma área de muito difícil enfrentamento. A gente tem melhorias nesses 20 anos, houve uma queda grande na ocorrência de patologias que compõem esse grupo, são os cânceres, principalmente doença cardiovascular e respiratória crônica, DPOC, esse tipo de problema. Tivemos melhorias nas doenças infecciosas, muitas delas praticamente desapareceram do cenário cotidiano do brasileiro, como as diarreias, as pneumonias caíram muito. As doenças todas que são protegidas pelas vacinas, que praticamente desapareceram, algumas foram erradicadas. Nós temos uma série de coisas de melhorias que aconteceram que redundam em indicadores de saúde melhores. E nesse número, um dos reconhecimentos mais importantes que se faz é que isso se deu, em parte, porque existe esse sistema de saúde. E porque ele fez uma programação da década de 80 para cá de dar uma atenção muito especial às áreas mais pobres do país, com o programa de saúde da família. Então, isso teve um impacto enorme. Então, isso que a gente encontra hoje, da cobertura tão alta em todos os níveis, seja para uma consulta médica, seja para assistência ao pré-natal, ao parto, à criança,
é porque esse sistema está espraiado hoje no país. Agora você principalmente na atenção básica. Na atenção básica. Eu me lembrei do tempo lá de quando se começou a falar da AIDS na África, do Congresso de Durban, que se ficava falando da necessidade de levar medicamentos. E como era difícil pensar na distribuição de medicamentos em países, em geral, ou num continente como um todo, que não tinham um sistema de saúde como nós temos, que pudesse fazer escoar e chegar na ponta onde as pessoas necessitavam, com tempo hábil, com fiscalização, com regularidade de distribuição. Porque eu acho que é sempre bom, quando a gente fala que nós brasileiros conhecemos pouco o nosso sistema de saúde, é sempre bom marcar onde não há as dificuldades que existem, para que a gente entenda os avanços que a gente teve, né? Claro que a gente sabe que a gente está falando de um jovem em construção que precisa de muita coisa ainda para se transformar Em relação a esse ponto do que precisa, eu acho importante chamar a atenção que o sistema de saúde, desde o seu nosso, o SUS, né, esse que a gente está falando, novo, jovem, ele sempre foi subfinanciado, desde o início. E isso aparece aqui, né? Parece claramente. Eu acho que é muito interessante. Parece claramente, tem dados que mostram isso claramente. E aí isso é um outro traço estrutural importante. Quer dizer, acrescentando o que a Duca falou, nós tivemos uma ampliação enorme da atenção básica. Mas tivemos também, paralelamente, uma mudança no perfil epidemiológico da população brasileira. Mais idosos, mais doenças crônicas. E os crônicos hoje, as doenças crônicas são um problema sério. E aí nós temos um gargalo importante, porque depende de investimento, que é a passagem da atenção básica, a interconexão da atenção básica com a atenção secundária e terciária, aonde realmente a questão complica. Porque a maioria dos hospitais são privados, a maioria dos laboratórios são privados. Isso remete a uma questão complicada e um desafio que o SUS teria que enfrentar, que é, primeiro, a questão do financiamento, que não se resolve. E não, só para chamar a atenção, nos cortes desse ano, a área de saúde foi a que teve maior corte, né? Apesar da prioridade que se reconhece para essa área. E a segunda questão é isso, você tem um sistema onde o mix público-privado, né, essa articulação público-privada tem que ser repensada. E o investimento público é fundamental. Nós temos uma diminuição de leitos hospitalares. Isso é muito claro, dos anos 70 para 2010. Então, você tem aí um gargalo, quer dizer, um sistema que, teoricamente, ele está mais organizado e, como a Duca falou, para as doenças agudas e com resultados muito bons, né? Mas que ele tem que se reestruturar para atender uma demanda, uma necessidade que é nova. E isso é dinâmico em qualquer sistema. Sem perder a atenção que foi dada anteriormente, né? Que é uma conquista que precisa ser mantida. Essa é outra questão. Sem perder a anterior, exatamente. Porque elas estão interrelacionadas. Eu queria, só para a gente terminar, trazer o que está na capa, que eu acho que coroa a nossa conversa até aqui, que é o seguinte: em última análise, o desafio é político, exigindo um engajamento contínuo pela sociedade brasileira como um todo para assegurar o direito à saúde para todos os brasileiros. Porque acho que essa frase, ela vai pensando coisas que a gente foi dizendo ao longo do programa e demonstra a importância de continuar lutando por esse direito conquistado e de aproximar esse sistema do brasileiro para que ele entenda como seu e lute por ele, né? E que entre também nos conselhos para defender seus interesses. Porque o isso é sistema político, prevê né? a participação política e eu acho que a sociedade ainda não descobriu que lá ela pode fazer o SUS que ela quer. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. É um sistema ao alcance, né? Ela está previsto no desenho dele a participação popular. Está faltando a sociedade tomar conta melhor dessa parte do SUS, que é a parte dela. E eu acho que aí a gente cumpre o objetivo desse programa, que é, a partir desse lançamento, voltar a pensar que nós também precisamos fazer com que esse sistema seja conhecido, apropriado e uma luta diária de todos nós brasileiros, porque ele é um grande avanço, uma grande conquista. E eu acho que a comparação com outros países nos deixa ainda mais orgulhosos deste jovem SUS ter tido tantos avanços. E não é por acaso, né, que é uma das bandeiras, né, na cooperação internacional brasileira na área de saúde. Nós temos recebido várias demandas, inclusive de apoios. A própria China criou um grupo de alto nível para discutir a reforma do sistema de saúde e exigiu a presença do Brasil.
Com a África do Sul já tivemos seminários e discussões, porque eles também estão num processo querendo fazer uma reforma e também vieram dialogar com a gente. Eu acho que as experiências não são transplantáveis, mas eu acho que a gente pode aprender no diálogo com distintos países, nós também. E eu aprendi muito com o diálogo com vocês. Obrigadíssimo pela presença muito de vocês aqui conosco. Obrigada também. E o programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.